Convidamos agora o senhor Vinícius Casselli, diretor da Envimate, para a sua apresentação. Bom dia a todos, meu nome é Vinícius, eu sou diretor da Envimate. Envimate é uma empresa especializada em equipamentos para meio ambiente, reciclagem e equipamentos para movimentação de carga. Hoje nós representamos marcas como a Senebogen, a Comptech e a SCT, que é a Sorrente Equine. É uma empresa italiana especializada em projetos de reciclagem de lixo doméstico, industrial e compostagem. Então, vou fazer para vocês uma apresentação dessas tecnologias que a Envimate trabalha hoje. Hoje a gente vai falar das marcas Comptech, que é uma empresa austríaca, e da Sorrente Equine, que é uma empresa italiana e hoje com sede na Espanha. Comptech é uma empresa muito conhecida no mercado internacional, fabricando máquinas móveis e estacionárias por processamento de resíduos, biomassa, com plantas de processamento de lixo, processamento de CDR. A gente vai explicar um pouquinho de cada tecnologia. É uma empresa muito antiga, 100% dedicada à fabricação de máquinas e equipamentos para essa parte de meio ambiente e reciclagem. Fica localizado na Áustria e hoje a Comptech ela atua em mais de 70 países. Aproximadamente 97% das vendas da Comptech são exportações. Então, tem forte presença em vários países. É uma empresa que é sempre preocupada com tecnologias, pesquisa, desenvolvimento, como é que vai ser um triturador do futuro, se vai ser elétrico, se vai ser autônomo. Então, é uma empresa que investe constantemente em novas tecnologias e desenvolve novos conceitos. São as localidades da Comptech na Áustria, a Comptech tem uma planta na Áustria, na Alemanha e na Eslovênia. São bem próximas as três plantas. Toda a fabricação é interna, ela compra componentes como motores, componentes hidráulicos de fornecedores de renome, mas toda a montagem, toda a fabricação é feita internamente. Então, a empresa tem um controle de todo o processo, desde o início até o término da montagem de um equipamento. E as áreas de atuação: trituração, compostagem, separação e peneiramento. Vou falar um pouquinho de cada área. Aqui na parte de compostagem, ela fabrica os revolvedores de leiras. São máquinas autopropelidas que fazem o revolvimento de pilhas de composto, que faz a aeração do composto. Isso pode ser trabalhado através de uma máquina independente ou pode ser feita uma planta de processamento de composto. Pega a fração orgânica, seja de lixo doméstico, seja de poda vegetal, seja de algum resíduo agroindustrial, qualquer fonte de carbono que seja um resíduo, e faz o processo de compostagem, uma compostagem aeróbica, onde a função do revolvedor é constantemente aerar essa pilha para acelerar o processo de decomposição. Junto com o processo de compostagem, podem ser adicionadas máquinas no processo, um pré-triturador, um triturador para triturar resíduos vegetais, o próprio revolvedor de leira, peneiras para fazer a separação, o peneiramento, a classificação do material e sopradores, no caso, se for um material contaminado, por exemplo. Uma compostagem de resíduo doméstico, onde pode ter plástico, outro contaminante, esse soprador faz uma separação desse plástico do composto. Na linha de biomassa, a Comptech tem os pré-trituradores e trituradores de alta rotação. A grande vantagem dos trituradores de alta rotação da Comptech que na mesma máquina você pode ter tanto um triturador de alta rotação com martelo, como um picador de faca. Permite fazer uma troca da transmissão, uma troca da polia de transmissão, e com isso você altera a rotação do equipamento, trabalhando com martelo ou trabalhando com faca. Então, na mesma máquina eu posso ter um picador que pica toras fazendo o cavaco, ou um triturador de alta rotação, que vai reduzir o tamanho aí de troncos, resíduo vegetal ou outros materiais. Aplica-se a peneira também no processo de biomassa para fazer a classificação e limpeza do material e, eventualmente, um separador por ar para fazer a limpeza do material. Madeira de descarte, que é reciclagem de madeira, mercado que cresce muito em função do valor da biomassa. Então, o que antes era lixo, o que antes era destinado em aterro, hoje tem um valor comercial. A madeira de descarte já é um processo um pouco mais complexo, que você tem que fazer uma limpeza, uma separação, eventualmente tirar
prego, metal ferroso, metal não ferroso, mas você pode fazer esse processo com máquinas fixas ou com máquinas móveis. No caso, na ilustração, a gente pode ver um pré-triturador direcionando o material triturado para um classificador com uma peneira, tem aí separadores magnéticos em vários pontos, tirando prego, outros materiais ferrosos, e o excesso que não é classificado volta para o triturador para triturar novamente. O que a gente recomenda para madeira descarte? É uma pré-trituração, ou seja, é uma baixa rotação. Geralmente, madeira descarte é um MDF, é um compensado, é um particle board, alguma coisa que gera muito pó, muito resíduo. Então, se trabalhar com a ferramenta de alta rotação, eu vou fragmentar, vou pulverizar esse material. Com a pré-trituração, uma rotação de baixa, no caso, baixa rotação, você faz o cavaco, faz o chip, sem ter aquele monte de pó de serra na planta. Então, você tem um aproveitamento muito maior do material. Aqui, novamente, as linhas de máquinas que a gente pode aplicar no processo de biomassa são pré-trituradores, trituradores de alta rotação e peneiras. A Comptec tem também um equipamento que a gente chama de Metal Flex, que ele faz a separação dos metais ferrosos e não ferrosos. Na mesma máquina eu tenho um magnético e tem um eddy current que eu faço a separação dos não ferrosos, no caso, o alumínio ou outros materiais que não têm atração pelo ímã. Partir um pouco agora para o processamento de resíduos domésticos ou industriais. Então, o que é tão falado no Brasil aí, em função da nova política de resíduos sólidos, como montar uma planta de processamento, uma planta de tratar esse material. Esse é um dos grandes expertises da Comptec, tem várias referências em muitos países. Então, tudo começa aí com um pré-triturador que vai fazer a abertura dos sacos, vai rasgar esse material para poder espalhar no processo seguinte e fazer a separação. Então, esse aqui é um modelo de um processo, seria uma máquina de entrada, um pré-triturador, seguindo para uma separação. Pode ser uma peneira de tambor, uma peneira de disco, um splitter, faz uma separação ferrosa, segue para um balístico, onde faz separação de frações 3D, fração 2D e fração contaminada, um material fino, um pedaço de vidro. Esse material pode seguir para uma linha de catação manual. Esse material pode seguir para uma linha de separação infravermelho. No caso, são os equipamentos que separam plástico por tipo, plástico por cor, concentração de cloro. Então, são várias tecnologias que podem ser aplicadas aí em uma planta de processamento de lixo doméstico. E, novamente, todos os equipamentos que podem ser envolvidos numa planta. Isso pode ser feito com máquinas fixas, elétricas ou máquinas móveis. No caso, a Comptec ela tem máquinas móveis a diesel e elétricas, ou seja, tem uma máquina sobre esteira ou sobre roda que eu ligo numa fonte de energia elétrica e tem operação. Então, é uma das grandes vantagens, essa mobilidade que a Comptec apresenta nos equipamentos. Então, vamos agora falar um pouco do CDR, que é um tema que está muito falado no momento, que é transformar o lixo em combustível, destinado à incineração ou o coprocessamento, que as indústrias de cimento utilizam como fonte de combustível no processo, na fabricação de cimento. E varia muito a planta de CDR em função do material de entrada. Se é um resíduo industrial mais limpo, se é um resíduo doméstico, que eu tenho uma concentração grande de orgânico, então vai depender do meu material de entrada. É feito normalmente uma gravimetria, um estudo para saber que material eu vou tratar. Em cima disso, a gente apresenta várias opções de máquinas para fazer o processo, para limpar o material, para tirar orgânico, para classificar. Então, são inúmeras opções que dá para apresentar. E, claro, no processo final, um granulador que transforma esse plástico num plástico picado, que é o combustível que vai ser destinado para queima. Então, são dois exemplos aí. Isso tudo varia em função do material de entrada. O material de entrada, como a gente pode ver, é uma foto de um lixo doméstico. O lixo doméstico no Brasil ele tem a característica de ser muito misturado. A fração seca e a fração orgânica já virem misturadas da origem, então é muito difícil a separação, mas existe tecnologia para isso, só deixa um pouco mais complexa a linha, mas é possível você transformar, fazer CDR de um lixo doméstico, é possível você separar os materiais de valores, aí, fazer reciclagem
dos materiais comerciais aí, sejam plásticos, sejam metais e por aí vai. Um exemplo de como é um infravermelho, um equipamento que faz uma leitura, faz uma separação, por exemplo, de tipos de plástico, cor de plástico, plástico com concentração de cloro, que é no caso cloreto, é um componente aí não desejado no CDR. Então, o excesso de cloro danifica todo o sistema de queima. Então, existem várias exigências, isso é bem definido aí na classificação do CDR, a concentração de cloro. Então, Comtech é uma empresa com muito tempo no mercado, com várias tecnologias, que tenho certeza que pode apresentar alguma opção para o seu próximo projeto. Vou falar um pouco agora da Sorrente Chini. A Sorrente Chini é uma empresa italiana, que é uma das empresas que a Envimate trabalha no Brasil, que eu julgo ser uma das empresas mais antigas no setor de tratamento de resíduo. Tá? Começou como operadora de uma planta de tratamento, então ela tem um histórico de mais de 70 anos de atividade. Hoje ela elabora projetos, constrói plantas, faz a gestão de plantas, então tem um conhecimento muito grande, desde a fabricação de uma máquina, a instalação até a gestão de uma planta. Então, a Sorrente Chini hoje tem um conhecimento, além da fabricação, de operar aquilo que ela fabrica. Então, já dá uma credibilidade maior. Desde o tratamento mecânico, que seja aí a separação dos materiais, até a produção de CDR, a reciclagem em si, a separação dos materiais, compostagem da fração orgânica, compostagem lodo de esgoto e resíduos agroindustriais e a biossecagem. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Esse aqui é uma tecnologia exclusiva da Sorrente Chini, que é o Biomax, que é um sistema de biossecagem da fração orgânica. Então, com esse sistema, eu posso tanto assim fazer uma biossecagem, que é retirada rápida da água da fração orgânica, que eu consigo estabilizar o material, que pode ser utilizado como um combustível, como um CDR, ou pode ser destinado a aterro sanitário sem aquele acúmulo de água, ou eu termino o processo e faço a compostagem em si, faço a mineralização dessa fração orgânica e transformo em composto orgânico. Então, a Sorrente Chini tem um histórico aí desses 70 anos com mais de 150 milhões de toneladas de resíduos tratados. Então, nesse fluxo aqui dá para entender bem como é que funciona. É uma piscina gigante, onde eu tenho um pórtico, que são roscas helicoidais, que vai fazendo o revolvimento, que vai tirando o material do fundo da piscina para a parte de cima. Isso é uma operação automática constante. No lado esquerdo aqui, no meu lado esquerdo, eu tenho a entrada do material, e o material vai saindo no lado oposto, conforme o período que ele fica, 10, 14, 30 dias, depende do que eu quero fazer com esse material. Eu posso dividir dentro da minha estrutura um tipo de material, depois outro tipo de material, seja resíduo orgânico, seja lodo de esgoto, seja poda vegetal. Então, qualquer fração orgânica eu consigo tratar com o sistema Biomax. No fundo da piscina, eu tenho uma rede de tubos, é coberta com pedrisco, e esses tubos, eles puxam o ar do sistema, eles não sopram, diferentemente de todos os fabricantes, o sistema da SCT, ele puxa o ar. Então, faz com que eu traga toda a umidade desse material, eu direciono para uma caixa d'água, onde esse material, esse vapor de água, ele é condensado e transforma, volta a ser um líquido lixiviado, e de tempo em tempo, esse líquido é bombeado para dentro da pilha de composto. Então, eu tenho uma circulação constante desse material até que toda a água do sistema seja evaporada. Então, não tem um lixiviado, não tem uma fração líquida que gera nesse processo da Sorrente Chini. É um processo automático. Essa é uma das grandes vantagens do sistema, de você puxar o ar ao invés de soprar, onde você tem uma eficiência de secagem muito maior. Então, aqui um exemplo no lado esquerdo, é uma unidade do Biomax trabalhando com lodo de esgoto. E aqui do lado direito dá para ver bem a introdução da água do próprio sistema. Tá? Aquela água que foi condensada, aquele vapor que foi condensado, ele volta para o sistema para manter a umidade. Para fazer o processo de compostagem, eu preciso de uma aeração, eu preciso de umidade e a fonte de carbono, que já é o próprio material.
Então, as principais vantagens aqui é a tecnologia é um sistema totalmente automatizado, controle constante de umidade, de aeração. É um sistema muito robusto. São várias plantas instaladas, plantas com mais de 15, 18 anos em funcionamento. Então, é um sistema muito, muito confiável. Sem contar a redução do espaço que eu preciso. E alguns exemplos dos projetos fabricados e instalados pela Sorrento Equine. São plantas em vários países. Então, novamente, eu agradeço a oportunidade. Fica aqui o convite, quem quiser entrar em contato, conhecer